Não é exagero dizer que muita gente passa praticamente o dia todo assim, conectada, da hora que acorda até dormir. Seja para assistir filmes, ouvir músicas ou navegar nas redes sociais. E os dados comprovam. Um levantamento de uma empresa internacional de tecnologia sobre os hábitos digitais revelou que os brasileiros passam mais da metade do dia na internet. O país é o terceiro do mundo que mais utiliza as redes sociais. Eu controlo em 4 horas por dia. Isso, 1 hora de manhã, 1h30 na hora do almoço e o que sobra no final do dia. Você fica um dia inteiro sem usar a rede social? Não. Com o maior alcance da internet e novas tecnologias, as redes sociais passaram a impactar as relações de trabalho. Tem candidato, por exemplo, que consegue vaga de emprego pela internet. As redes sociais pode ser um canal de origem para você se formar, informar e se atualizar. Então, um primeiro ponto de uso de rede social é esse. O outro é o reforçar as suas características, reforçar os seus valores e também as suas especialidades através de geração de conteúdo que estão aderentes à sua prática profissional. Isso vai te dar visibilidade para as empresas. O algoritmo ali de busca das redes sociais vai falar, olha, esse cara aqui está se especializando em temática tal, que aí vai ter um encontro com a empresa que tem aquela demanda. Júlio não teve essa sorte. Aliás, a história dele é bem diferente. Ele trabalhava em uma empresa de produção e exportação de café no norte do Paraná e descobriu que seria demitido depois de vazar nas redes sociais uma lista com os nomes dos colaboradores que seriam desligados. Foi um constrangimento. A gente se sente assim, tipo, com a imagem denegrida, né? E sem ter o que fazer, o que eu poderia fazer? Tava todo mundo comentando já, a cidade inteira, que é uma cidade pequena. Então, todos que me conheciam já sabiam que eu ia ser cortado da empresa. Eu fiquei sabendo antes de acontecer. Então, foi triste, foi um negócio muito triste. Júlio entrou com uma ação indenizatória por danos morais na Justiça do Trabalho. O TRT do Paraná fixou o pagamento de R$10 mil, mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Por unanimidade, a sexta turma decidiu reduzir a indenização para R$5 mil. Não foi só pelos danos que eu tive financeiro, né? Mas sim pelos danos morais que eu sofri, foi motivo de chacota. Não só eu, como os demais que estavam com o nome presente na lista. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, explica que a dispensa do colaborador deve ser sigilosa e, em casos de exposição nas redes sociais, cabe recorrer à Justiça do Trabalho. Toda essa divulgação de fatos que acontecem no curso do contrato de trabalho, que podem causar prejuízos, e a divulgação, neste caso, por si só, já é um fato causador de prejuízo, pode ser objeto de reparação. Portanto, não deve haver divulgação de fatos como esses relacionados à dispensa do empregado. Se engana quem pensa que a internet é terra de ninguém. A exposição nas redes sociais muitas vezes tem consequências. Délio trabalhou por 11 anos em uma multinacional e conta que recebeu do chefe um apelido preconceituoso que chegou a ser divulgado nas redes. Ele me apelidou de Down, ou seja, ele insinuava que eu sofria de síndrome de Down, né? Então, era uma exposição muito grande, todos os colegas da equipe, a maioria me chamava por esse apelido, né? E assim, ele sabia que eu não gostava. Todos sabiam que eu me incomodava com esse tipo de apelido. Era muito ruim. E um certo dia, no meu aniversário, ele me parabenizou lá nos comentários, né? Usando o apelido, parabéns, Daulinho. Então, assim, pra mim era muito ruim, muito chato mesmo. O caso foi parar na justiça. Délio entrou com uma ação contra a empresa por danos morais e outros direitos trabalhistas. Pra mim, isso é um assédio moral, né? Muito grande. E ele, como um cargo de confiança na empresa, ele tinha que dar exemplo, né? E não incentivar esse tipo de situação na equipe. A polêmica do uso das redes sociais no ambiente de trabalho envolve ainda outras questões. É o caso da Roberta. Ela entrou com uma reclamação trabalhista pedindo equiparação salarial com um colega, que também foi indicado por ela como testemunha no processo.
A empresa questionou a indicação com o argumento de que eles mantinham contato pelas redes sociais e que, por esse motivo, não teria isenção de prestar depoimento. Mas a primeira turma do TST entendeu que essa relação no mundo virtual não configura amizade íntima e, por isso, não pode ser considerada a suspeição da testemunha. Não tem como configurar que aquilo era amizade íntima, porque era um grupo com mais de 100 pessoas, que acontece muito hoje em dia. Você está trabalhando nas empresas, grupo de família, que você tem várias pessoas ali, dezenas, centenas de pessoas, que às vezes você dá só um oi, comenta, brinca, mas não tem amizade íntima. Aquelas pessoas não frequentam sua casa, não sabem da sua vida. Então não tem como você configurar como amizade íntima. E eu tive ganho para poder escutar essa minha testemunha somente no Tribunal Superior do Trabalho. O simples fato de ser amigo na rede social não traduz amizade íntima, mas pode ser que a amizade na rede social se traduza numa amizade íntima quando são revelados momentos de convivência íntima, ambientes familiares, eventos comuns de participação pessoal, que aí sim pode se traduzir num indício de prova de amizade íntima. Até aqui, mostramos o impacto das redes sociais nas relações de trabalho e como a exposição de colaboradores pode trazer prejuízos para a vida pessoal e até parar na justiça. Por outro lado, muitas empresas já perceberam que as redes sociais são um instrumento poderoso para alavancar os negócios. Não é novidade para ninguém que quem se conecta ao mundo digital atrai mais clientes e, consequentemente, aumenta as vendas. A pandemia mostrou isso. Bombou, vendi demais. Inclusive no Dia das Mães, eu vendi tanto que no Dia das Mães mesmo a gente estava fazendo entrega. Foi muito corrido. E aí eu tinha mandado todo mundo para casa, os funcionários, e eu tive que chamar 3 funcionários, eu e meu esposo, 5 pessoas. Quase não demos conta nessa época. Eleni é dona desta loja de bolsas e sapatos em um shopping do Distrito Federal. Como as vendas pelas redes sociais dispararam na pandemia, ela decidiu contratar a Vanessa, que só fica responsável por isso. A gente chega, primeiramente a gente faz a divulgação diária nas redes sociais para captar clientes, né? Aí as clientes que interessam entram em contato, a gente manda os produtos que elas querem e assim a gente gera as vendas. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas e dependentes do celular, só vender não basta. A principal estratégia é criar uma persona, que a gente chama de brand persona, ou seja, é um personagem que representa os valores da marca, da empresa, e você vai traduzir esses valores através de conteúdo que você vai postar nas redes sociais, então, através de vídeos, posts, imagens, tudo isso direcionado estrategicamente por essa persona. Os valores que eu quero passar para a sociedade, que eu quero que a sociedade conheça a minha empresa. Então, você deixa de usar um funcionário e usa, de fato, conteúdos e vídeos, imagens que vão personificar esses valores. Na loja da Eleni, a regra é gerar conteúdo o dia todo, né, Stephanie? Todo dia a gente publica em todas as redes sociais para poder dar alcance e a gente sempre está renovando, assim, tendo ideias para sempre mostrar coisas diferentes para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão preferindo o vídeo mais engraçado. Aqueles mais engraçados, assim, com equipe junta, mais voltado pro meme. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo, Traduzindo, música, dancinha, vale tudo para agradar os clientes. Tem que usar a criatividade, porque, assim, querendo ou não, a gente não pode ficar mostrando a mesma coisa, porque fica enjoativo. Então, tem que ter criatividade e estar sempre renovando. No próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira mostra o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Tem empresas que permitem, outras proíbem. O que diz a legislação brasileira? Continue com a gente. Redes sociais no ambiente de trabalho. Pode ou não pode? Não acho correto não. Acho que tem que ser evitado ao máximo. Porque você está sendo pago para trabalhar, né? Você acaba se distraindo ali e
perde o foco do trabalho. Assim, depende, né? A pessoa tem que saber, se sobrar um tempinho, não atrapalhar o serviço dela, eu acho que ela pode usar, que até distrai, né? E dá uma renovada na pessoa para continuar a fazer suas tarefas. Aqui na empresa do Bruno, como diz a placa, não pode, mas tem uma explicação. Na parte da produção, a gente tem produção de etiquetas, bobinas térmicas, que mexe com maquinário e a gente trabalha em grande escala. Então, se o funcionário ele para mexer no celular e tudo e deixa a máquina dando sozinho, pode ter algum desvio ali, a máquina passar direto, passar da metragem. Se tiver alguma falha, a gente perde material. Então, na parte da produção, o funcionário precisa de atenção justamente para manter o foco e produzir o pedido conforme foi solicitado pelo cliente. A proibição não é vista pelo Douglas como um problema. Eu entendo, né? Porque quando a gente vai misturar trabalho com vida pessoal, às vezes não dá muito certo. Então, quando a gente chega aqui na empresa, a gente tem que ser um pouquinho profissional, né? E largar um pouquinho do celular. E o tempo que a gente tiver livre ali, horário de almoço, ou tem no final do expediente ali, a gente consegue trabalhar e pegar as redes sociais, né? Mas nem todos os empregados entendem. Mas teve problema de funcionário que ele realmente não saía do celular. E aí a gente foi advertindo, suspensões, até que chegou um momento que teve que ser feito o desligamento dele. De acordo com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, a situação exige bom senso e diálogo entre patrão e trabalhador. No horário de trabalho, a resposta é sim. A empresa pode estabelecer que não é possível a utilização de redes sociais no ambiente e no horário de trabalho, porque, de alguma forma, é um tempo que ela remunera, que está sendo utilizado para, digamos assim, momentos pessoais e não para trabalhar. Nos momentos que o empregado está, por exemplo, horário de almoço, está sem horário disponível para o empregador, claro que nesse aspecto não. Ele não pode proibir que ele utilize. Mas não se pode deixar de observar a responsabilidade pela utilização das redes sociais. Ela pode vedar completamente, por exemplo, o acesso a alguns sites. Isso ela pode fazer. Sites de conteúdo proibido, de conteúdo inadequado. Por outro lado, existem lugares onde o celular é fundamental para o sucesso do negócio. Por aqui é comum ver as vendedoras da loja assim, com o celular na mão durante o expediente. Mas nesse caso, o aparelho é uma ferramenta de trabalho que ajuda a potencializar o faturamento. Depois que o uso das redes sociais se tornou algo intencional para alcançar mais clientes, as vendas da loja aumentaram cerca de 30%. Você vende pelo direct, você vende pelo status do Instagram, você vende pelo Instagram, você vende pelo WhatsApp principalmente, porque chegou mercadoria, né? A gente já consegue as fotos, às vezes do próprio fornecedor, ou às vezes veste na manequim, ou às vezes elas vestem nelas mesmas, tira a foto, manda para o cliente. Então, o cliente já separa para mim, amei, não gostei, não quero ver outra. E você já resolve por ali, você já fecha uma venda, o cliente já paga pelo link e sucesso. Além de tirar dúvida pelas redes, a gerente e as vendedoras assumem literalmente o papel de garota propaganda. Elas gravam vídeos, fazem fotos e, se for preciso, até viram manequim e vestem a roupa para convencer o cliente e garantir a venda. Ione é uma das vendedoras mais antigas da loja. Ela usa todas as estratégias possíveis. Tem muito cliente que não tem tempo de vir na loja, né? Então a gente trabalha muito com essa parte de manda PDF, manda delivery para cliente em casa. Ela acaba escolhendo algumas peças e a gente só faz a entrega. Então assim, melhorou muito. Mas tem que tomar cuidado. Afinal, ser atendido por um vendedor que só fica de olho no celular não é a melhor das experiências. O vendedor, ele tem que estar muito atento para ele dar a atenção que aquele cliente merece, né? De não estar olhando no celular o tempo todo, de não estar falando no celular o tempo todo, porque aquela pessoa que vem na loja, ela quer ser tratada de um modo muito especial. E é isso que ela merece, né? Então tem que ter muito cuidado, muito jogo de cintura. Toda vez que alguém tirar uma foto de outra pessoa, gravar a voz, a imagem e usar isso, por exemplo, pela empresa, por uma instituição ou para divulgação de qualquer natureza, é preciso uma permissão, uma autorização para o uso dessa imagem. Apesar do uso do celular ser autorizado, o empregador não pode assumir o controle das redes sociais do empregado. Não podemos deixar de observar que quando o empregado começa a trabalhar na empresa, quando ele entra no seu ambiente de trabalho, ele não perde a condição de cidadão, ele continua sendo cidadão. E o contrato de trabalho não dá ao empregador esse direito de invadir a privacidade do empregado, sob nenhuma condição.
Então, quando ele invade o WhatsApp do empregado, quando ele invade o Instagram do empregado, está praticando um ato em relação ao qual a nossa Constituição Federal veda expressamente, porque protege o sigilo, agora inclusive o sigilo de dados pessoais. Ele não pode fazer isso. Mesmo assim, a situação exige cautela. Isso porque a vida pessoal que o empregado escolhe mostrar nas redes sociais pode ser mal vista pelo patrão. Quando a pessoa ela faz parte de uma organização que prevê conduta, tem aí um regramento, e esse regramento vai contra o que ela apresenta na sua vida pessoal, há uma dissonância, né? Há um conflito, né? Entre o profissional e a pessoa. E isso muitas vezes deixa a empresa numa situação difícil, porque a pessoa, numa postura que não é a esperada pela empresa, nas redes sociais, ela pode trazer uma imagem ruim, né, para a empresa, porque, de certa forma, há um vínculo, né, profissional entre a empresa e a pessoa. Então, no mundo corporativo, a reputação ela é associada também aos colaboradores que ela incorpora aí no seu quadro funcional. Já quando se trata do e-mail da empresa, a atenção é redobrada. O Tribunal Superior do Trabalho, já há algum tempo, compreendeu que o e-mail corporativo é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Então, aqui no Brasil, hoje, a nossa jurisprudência, utilizando-se do e-mail corporativo, pode haver a fiscalização do conteúdo que o empregado utiliza. No próximo bloco, você vai ouvir um especialista em redes sociais e as dicas de como fazer o uso delas sem prejuízo no trabalho. Voltamos já. Se tem uma coisa que se tornou popular nos últimos anos é a rede social. Tanto que a gente até fica surpreso quando conhece alguém que não está inserido em pelo menos uma delas. Pela ferramenta dá para pesquisar sobre empresas, produtos, pessoas famosas, conhecidas e, claro, postar também conteúdos da nossa preferência. Eu mesmo, olha só, costumo mostrar sobre o jornalismo, que é minha profissão, família, claro, meu filho está sempre por aqui, enfim. Mas a pergunta é: será que essa exposição me favorece ou me prejudica quando o assunto é mercado de trabalho? Nesse bloco, o Repórter Justiça traz para você a visão de especialistas em redes sociais, qual a repercussão delas no trabalho e como fazer o uso inteligente desse recurso para alavancar a carreira profissional. A advogada criminalista Faida Belo descobriu, meio que de maneira despretensiosa, o poder das redes sociais. Eu sempre fui muito offline, né? Até que veio o vírus e os fóruns trancaram as portas. E então eu fiquei com um tempo mais ocioso do que a agenda lotada que eu tinha. E um dia eu resolvi gravar um vídeo e este vídeo viralizou. Foi esse vídeo. O testamento dela por gostar de mulheres. Não vai, não. Responda rápido. Você já agrediu seu pai ou sua mãe? Já cometeu algum crime contra a honra deles? Já tentou praticar um homicídio doloso contra um deles? Já teve uma relação íntima de afeto com um deles? Se todas as suas respostas forem não, ela não pode te deserdar, apenas porque não concorda com sua orientação sexual. Não existe legalidade nem amparo jurídico para deserdar um filho porque eu não concordo com a orientação sexual dele. É ilegal. Dali em diante, ela assumiu de vez o papel de advogada, produtora de conteúdo para a internet. Mas com o tempo, ela percebeu que a tarefa não é tão simples assim. A primeira lição foi de que a abordagem não pode ser a mesma para todas as plataformas. O TikTok é uma plataforma amplamente jovem. E a linguagem não é a mesma que eu uso para o Twitter, onde o meu público é quase sempre adultos, letrados, diplomados. Então, sim, existem temas, em que pese os temas serem iguais,
para todas as redes, a abordagem comunicativa diverge de acordo com o post para cada rede. E da série Criminalista não tem um dia de paz, né? Nessa internet, cá estou eu para combater. O maior aprendizado, segundo ela, foi entender que as redes sociais, quando bem administradas, podem potencializar o sucesso profissional. Eu realizo audiências 100% online. Os processos são eletrônicos. Então, como não olhar esse mundo online como uma chance para que você mostre aquilo que você sabe? Claro, de acordo com as normas éticas, de acordo com o regimento da OAB. Mas, realmente, nós temos aí uma chance de aumentar a nossa visibilidade. Assim como a Faida, muita gente se viu obrigada a aprender a trabalhar online durante a pandemia. Foi o caso da Carla, mas, segundo ela, essa transição não foi nada fácil. Muitas pessoas teve que buscar conhecimento, eu fui uma delas, graças a Deus, para não ficar estacionada, né? Então eu fui buscar esse conhecimento, foi bem na época da pandemia, e aí eu tive que me posicionar. E até hoje eu estou nesse processo, né? Se eu falar para vocês que isso já é simples para mim, não é. Não é simples, todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu faço um pouquinho, mas eu estou em todas as redes sociais hoje, né? Então eu consigo me comunicar com os meus futuros clientes, tem cliente que continua indicando, e eu estou hoje de maneira incisiva nas redes sociais, eu tive que aprender. Agora imagina que do outro lado da tela do seu celular tem um profissional avaliando diariamente suas publicações para decidir se você será ou não contratado por uma empresa. Sim, isso acontece. O Daniel é dono de uma consultoria que faz esse tipo de análise em redes sociais a pedido de empresários. Então a gente vai verificando o que o perfil do nosso cliente solicitou e o que a gente está buscando, o que a gente está encontrando por parte desse candidato nas postagens dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu queria uma pessoa que estivesse sempre ali buscando o que a gente chama de long life learning, né? Então, será que essa pessoa está realmente postando conteúdos de aprendizagem dela? Será que essa pessoa está postando fóruns onde ela vai, projetos que ela está realizando? O que ela está fazendo que possa comprovar esse critério, essa característica, essa competência que foi solicitada pelo cliente. Dentro dessas características tem também os pontos negativos que são determinantes para excluir o candidato. Geralmente os comportamentos que a gente olha muito é se o candidato tem algum tipo de preconceito, se ele não tem a mente aberta para aceitar novos pensamentos, se ele é um cara que não tolera muito ponto de vista de outras pessoas, né? Então alguém posta alguma coisa, ele posta alguma coisa que é contra o pensamento dele, responde um comportamento dele numa postagem que ele teve e ele fica ali discutindo, né, não tolera um ponto de vista contrário, a gente acaba trazendo esses pontos para uma análise um pouco mais profunda e geralmente esses candidatos eles não são aqueles que são os preferidos pelos clientes. Já deu para perceber que rede social exige cuidado e atenção. Leandro é professor de tecnologias digitais e, segundo ele, outra dica importante é ser coerente e verdadeiro nos conteúdos publicados. Quando a gente trabalha com redes sociais, a gente tem o conceito de identidade sendo construída e de imagem que a gente passa pelas redes sociais. Hoje, o que cada vez mais é valorizado, não só pelas organizações, né, pelas empresas, mas pela sociedade, é a autenticidade, que acontece quando a identidade e a imagem são muito próximas. Porque muitas vezes as redes sociais nos ajudam a criar uma imagem que não é da nossa pessoa, não é a nossa identidade. Então, quando você tem esse distanciamento, você tem uma falta de autenticidade. Autenticidade que resulta em oportunidades profissionais. Eu acho que as redes sociais permitem diversas oportunidades para a carreira profissional. Tem uma primeira oportunidade que é você se conectar e seguir pessoas que são referências na sua área de trabalho. Isso abre portas fantásticas, né? Porque nos próprios comentários, quando você acessa um post, acabam surgindo oportunidades de emprego. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo.
Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!